Porto e Baixada. Oferecimento Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Eldorado Brasil, uma empresa eficiente e sustentável. Fala, meu amigo, minha amiga, mais um programa Porto e Baixada nesse final de semana. Você tá bem? Estamos aqui, Felipe Folli, junto com você, e estamos batendo perna, viu? Diretamente de São Vicente, onde tudo começou, a história do nosso Brasil. Inclusive ali atrás da Ponte Pênsil, dá uma olhada. Quem já passou na Ponte Pênsil sabe aquela vista linda. Porto das Naus, o primeiro porto do Brasil. Sim, o Martim Afonso, em 1532, ele falou, vamos fazer aqui um trapiche alfandegário, ou seja, um depósito de mercadoria, entrada e saída. Imagina naquela época o negócio já estava acontecendo. Então entrava o navio aqui no canal para fugir de pirata, ele ia para lá onde tinha toda essa proteção, essa defesa, e ali que o negócio acontecia. Mas diz que antes de 1532, em 1510, João Ramalho já usava como estaleiro e ponto de apoio. Então temos muita história. Imagina na época, alfândega, entrada e saída sem IA, sem automação, sem tecnologia para os tempos de hoje. Imagina só, né? É muita história. Agora, falando em história, vamos falar com um homem que tem muita história. 50 anos de praticagem, presidente da praticagem de São Paulo, Fábio Fontes. Vamos começar com ele no nosso programa. Estou aqui no Porto desde fevereiro de 1969. Como aprendiz, né, que é praticante de prático, eu fiz 1.600 manobras. Não precisaria, porque os práticos da época, todos mais velhos, eu tinha 29 para 30 anos. Os práticos antigos diziam, porque eu, como vim da Marinha Mercante, eu já tinha sido imediato e comandante de navio mercante, eu já estava completamente familiarizado com manobrar navio. Então, não era eu que dizia, eram os práticos que diziam. Depois de um mês de estágio de aprendizado como praticante, os práticos diziam, você está completamente pronto para passar a prática, mas tem que cumprir o intervalo e tem que aguardar um prático dos mais antigos que está para se afastar. Você só pode passar a prática quando esse prático sair. Isso me custou 1 ano e meio de estágio. E de lá para cá, tive a oportunidade de ter bons amigos aqui entre os colegas de trabalho, pude contribuir com a vontade pessoal de um deles. Ele tinha um desejo antigo, ele quis levar a família dele para os Estados Unidos para morar lá por 2 anos. E para isso ele precisava se ausentar 90% do tempo dele na escala de serviço em Santos. Como o trabalho do prático sempre foi com muita folga, ao longo desses 2 anos eu fiz todo o meu trabalho e mais o trabalho do colega. Depois de 2 anos terminou esse período para o qual ele se programou, retornou ao Brasil e logo depois ele entrou na engenharia. E com isso fui acumulando muitas manobras. Fui acumulando. Então, nesses 30 anos aí o meu conjunto de manobras já efetuadas está ao redor das 30 mil. Fiz muito esforço para chegar aqui na praticagem. Eu estava na Marinha Mercante, casei muito jovem, a minha esposa era uma mulher muito bonita e logo tivemos 3 filhos. Morava no Rio de Janeiro. Eu saí daqui de Santos em 1957, eu sou santista, hein? Filho de santista, mas fui para o Rio para poder fazer o curso lá na EFON, na Escola de Formação de Oficiais. Em média, a grosso modo, para falar da profissão do oficial mercante, é que eu ficava 3 meses longe de casa e 3 dias em casa. 3 meses do mar, 3 dias em casa. E tinha 20 dias de férias por ano. Era um absurdo. Então aquilo, ao longo dos anos, e olha, é preciso que eu diga que eu gostava da profissão. Era uma vida muito interessante, a vida a bordo dos navios, muito interessante. E eu era jovem e gostava muito. Mas cada vez que eu chegava em casa, a minha mulher me recebia com os 3 filhos de banho tomado, meinha branca, sapatinho branco. E eu, que sempre gostei de fotografia, pegava os 3 e ia para o aterro do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, e passava o dia inteiro fotografando. À noite eu trancava o banheiro, ninguém entra, eu revelava aquilo tudo, ampliava, fazia um monte de foto 10x15
E 3 dias depois ia eu lá para o mar viajar e vendo só no papel a fotografia dos meus filhos e da minha mulher, que era uma mulher bonita e que me acompanhou a vida inteira, 62 anos de casado, mais um de namoro e um de noivado, 64 anos de convivência. Eu comecei a sentir que se eu não mudasse de vida para vir para a Terra, eu ia ver os meus filhos crescerem sem a minha presença física e o meu acompanhamento. A praticagem era um jeito mais ou menos interessante de eu começar a ganhar meu próprio dinheiro em 2 anos e meio a 3 anos. Já nessa altura, em 1968, um navio que eu estava embarcado, um navio do Lloyd brasileiro, passou por Santos. E eu fiz camaradagem com o prático que veio a bordo e tal. Deixei meu cartão de visita com ele dizendo: seu Bento, quando for abrir um concurso para prático, pode mandar um telegrama, que eu estou lá no Rio, fico sem saber. E demorou 1 ano de silêncio, um belo dia chegou um telegrama dele. Dá para abrir concurso para prático em Santos, processo seletivo. Prepare-se, segue carta. Era o tempo antigo, era assim, segue carta. E aí eu reuni os livros todos necessários, conversei com a minha mulher, estavam as crianças já na escolinha maternal, vim para Santos, aqui para a casa do meu pai, que era uma casa espaçosa. Ali eu me tranquei em abril de 1968 e passei a estudar 15 horas líquidas por dia a dia. Sábado, domingo, feriado, dia de Natal estudei 15 horas, dia de Ano Novo, 31 de dezembro, 1º de janeiro. Não teve nesse intervalo, até o dia da prova em janeiro, não teve nenhum dia que eu estivesse estudado só 13 horas ou 14 horas. E era um processo que não foi nada fácil, porque tinha 600 e poucos candidatos e 4 vagas. Acabei passando em primeiro lugar e ao longo da profissão eu me tornei um homem muito feliz porque eu me identifico muito com a manobra de navios. Quanto mais difícil a manobra, quanto maior o desafio, mais eu fico fascinado pelo que eu estou fazendo. Então eu conduzo o navio com todo cuidado, todo critério, no tempo justo, com a segurança devida e sempre deixo atrás de mim um comandante satisfeito com o meu trabalho. E venho para a sede aqui e vamos seguindo a vida. Agora, que doideira, né? Pensa, na época do Porto das Naus, esse controle sendo totalmente intuitivo, na unha, como diria minha avó, controlando ali para os tempos de hoje com muita tecnologia, cheio de inteligência artificial, cheio de automação. Então, para isso, a gente chamou aqui o Rodrigo Salgado, da T2S, ele que está trazendo toda essa tecnologia para os terminais portuários, para ele falar como que isso impacta na operação. O que é a automação dos terminais, né? Para a gente desenvolver esse assunto, precisa dar uma explicaçãozinha bem breve. Literalmente, quando a gente automatiza um terminal, a gente tira todo mundo de dentro do terminal, cerca aquele pátio cheio de container e tudo que está ali dentro, né, os equipamentos, os caminhões, os guindastes, eles são operados ou por um software sozinho, completamente autônomo, ou são operados também remotamente, lá de dentro do escritório, numa sala de controle. Então é um top assim, da tecnologia implantada num terminal. E aí isso levanta um monte de questão. A primeira é, tu vai tirar todo mundo do terminal e a galera vai perder o emprego, o que acontece com eles, né? Então, eu já visitei um monte de terminal automatizado e tem um terminal semi-automatizado, todos eles, as pessoas saem de dentro dessa área do pátio e o que a gente vê na realidade é que tem muita gente trabalhando dentro do escritório. Então aquela ideia de que a gente vai perder emprego, que o cara fica assustado, que o pessoal do terminal vai acabar sendo reduzida a força de trabalho, isso aí é uma ideia completamente furada, porque o que acontece de verdade é uma especialização do trabalho desse profissional. Então eles acabam sendo deslocados para uma área com mais conforto, com mais segurança, porque a gente não tem mais ali a pessoa trabalhando de capacete, numa área de risco, com equipamento de grande porte, carreta passando para um lado para o outro, carretas externas que ficam passando de um lado para o outro, que às vezes nem fazem parte da força de trabalho do terminal, e esse profissional começa a trabalhar no desconforto, nessa sala invocadinha aí, que parece uma sala gamer. E aí um outro mito que se gera nessa discussão
é que como o trabalho é remoto e a tecnologia permite que, por exemplo, na mesma cadeira eu consiga controlar um guindaste e com um botãozinho lá eu alterno e passo a controlar um outro guindaste sentado na mesma cadeira, a gente ouvia bastante de que um mesmo operador conseguiria operar 2, 3, até 4 guindastes, né? E isso, consequentemente, reduziria a força de trabalho. Isso também é uma mentira. Todos os terminais que eu conheci, fui em vários terminais automatizados, o que eu vi era que tinha mais do que uma pessoa operando o guindaste, que tinha o próprio operador e sempre tinha um shadow, que eles chamam lá, que é o cara que é o sombra ali, que fica dando um apoio, fica olhando a técnica, acompanhando lá o desenvolvimento da operação, porque é uma operação nova, enfim. Então, na prática, o que a gente enxerga? Essa automação melhora a condição de trabalho desse profissional, melhora a produtividade do terminal, deixa uma zona mais segura porque evita que as pessoas fiquem trabalhando numa área de risco. O que a gente está vendo acontecendo já no Brasil? Em Itapoá, um terminal já comprou os primeiros equipamentos de grande porte, que são operados remotamente, está em fase de treinamento, de implantação, os equipamentos já estão lá, né? Chegaram acho que no ano passado, e então já está acontecendo essa corrida pela automação nos terminais brasileiros. O terminal grande aqui de Santos já comprou também esses equipamentos, mas eles demoram para chegar, né? O equipamento tem que ser fabricado depois que é comprado, normalmente são fabricados lá na China, e aí até chegar no Brasil e ser montado e ter o treinamento é um processo que leva alguns anos. Então, tecnologicamente, para o futuro, o que a gente está vendo é esse processo de automatização e automação dos equipamentos dentro dos terminais. Isso não é só o equipamento, porque todos os sistemas que estão ali operando, né, em volta, controlando o posicionamento, a entrada de caminhão, o posicionamento de container, quem está operando qual equipamento ou não, todos esses sistemas têm que ser desplugados dos equipamentos atuais e têm que ser plugados e adaptados para os novos equipamentos, e a forma de trabalho também muda. Enfim, isso é uma grande revolução que faz os terminais repensarem todos os processos, como eles trabalham. Às vezes o terminal trabalha tanto tempo operando da mesma forma, que não tem essa oportunidade, essa janela de oportunidade de repensar os próprios processos, redesenhar e tentar fazer de uma forma diferente, porque a vida num terminal ela é muito ativa. Então, essa é uma grande oportunidade de você, de fato, tentar implementar algo que você já está matutando ali há bastante tempo em termos de inovação e de fazer diferente, né, e ser mais produtivo. Você sabe que tudo isso que a gente está vendo aqui me fez lembrar, e você que é fã do nosso programa, você vai lembrar também do Luiz da HX, ele que fala de inteligência artificial, dos terminais portuários, e aí eu fico pensando aqui, imagina o João Ramalho lá, de 1510, ele cai aqui no tempo de hoje, 2025, e fala, ué, o que aconteceu? Ia dar um bug na cabeça dele, não ia dar não? Bom, a gente vai para o intervalo, já a gente volta com muito mais conteúdo no nosso programa Porto e Baixada. Te espero! Tirar os sonhos do papel. Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento. Em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa.
considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado túnel Santos-Guarujá, que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. É de Mato Grosso do Sul que sai a celulose da Eldorado Brasil para mais de 40 países. Inovação e tecnologia para um dos produtos mais sustentáveis do planeta. Há mais de uma década, nossa operação é guiada por valores que tornam a Eldorado Brasil uma das mais modernas e eficientes empresas de celulose do mundo. Tecnologia presente na floresta, na logística e na indústria. Mas, acima de tudo, está a nossa gente que faz da Eldorado Brasil uma empresa eficiente e sustentável. Com toda essa inovação tecnológica, a gente sabe que os empregos mudaram. O que eu quero dizer com isso? O rapaz pegava ali, carregava os sacos dentro do porto, só que hoje a gente tem os containers que você sempre vê, os guindastes, os portainers por aqui. Então, as pessoas que queriam trabalhar no porto, em toda a Baixada, em todo canto de São Paulo, todo o Brasil, começaram a ter que ter outras saídas, ou seja, chegou o empreendedorismo. Começaram a inovar a nova economia. A gente sabe bem que aqui em Santos tem as vilas criativas para poder ajudar isso e temos o grupo Tati Band, que produziu um baita de um evento, a Arena Empreenda Mais, que foi um verdadeiro sucesso, contando com a presença do ministro do empreendedorismo, Márcio França, e do prefeito de Santos, Rogério Santos. Vamos ver como foi? O evento em Santos foi uma oportunidade para os empreendedores. O ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França, afirmou que o governo federal está focado no fortalecimento do empreendedorismo por meio de linhas de crédito. São 24 milhões de empresas, 99% do CNPJ do Brasil. Então essas pessoas elas precisam muito de informação. A informação correta que chega na hora certa, os créditos que o governo está colocando para eles. Essas pessoas muito humildes, elas têm muita dificuldade de saber o que tem de direito para ela. Ela acha que o governo quer cobrar imposto dela e a gente quer criar benefício. Então, cada vez que tem evento assim que vai para a televisão, enfim, permite que as pessoas saibam dos seus direitos. O mais importante desse tipo de evento tem dois marcos principais. Primeiro, a sensibilidade da Band ao perceber que era preciso dialogar com o território aqui da Baixada Santista em termos de empreendedorismo e propôs esse evento para o Ministério. No segundo momento, a gente conseguir chegar com as muitas realizações que o Ministério tem feito em favor desse público, seja na Baixada Santista, seja em outras localidades do país. O deputado estadual Caio França também marcou presença na Arena Empreenda Mais. Uma região que é muito dependente ainda do setor de serviços como o nosso, precisa estar sempre se atualizando em relação às novas modalidades que tem de empréstimos, por exemplo, do governo federal. Acho que essa é a principal ação do governo para poder incentivar pequenos empreendedores, principalmente, porque eles geram muito emprego. Os participantes puderam interagir diretamente com empresários locais. Esse evento aqui é importantíssimo, né? Para trocar ideias, fazer network e podemos nos conhecer e propagar ainda mais o empreendedorismo na Baixada Santista. Para a gente é muito importante discutir e fomentar esse tipo de evento. Eu quero parabenizar aqui o Grupo Tati com essa iniciativa, porque para nós da Prefeitura é muito importante discutir, para que a gente escute também, junto à iniciativa privada, quais são as demandas que a gente possa, no poder público, melhorar o trabalho. O evento fez conexões valiosas entre os empreendedores, permitindo que colaborações futuras floresçam e se desenvolvam em toda a região. Nós temos mais de 21 mil empresas
de pequeno porte, microempresas na cidade de Santos. É uma cidade prestadora de serviço. E essa troca de experiências, né, um evento aí todo realizado pela Tati, Band, junto com o Ministério, com a Prefeitura, onde a gente possa trazer pessoas que vão esclarecer tudo que é possível fazer em nível de governo federal, governo do estado, próprio município, esclarecer aquilo que o poder público pode somar a esses empreendedores que fazem o dia a dia do Brasil. Santos desenvolve uma política pública de empreendedorismo já há mais de 10 anos e tem projetos importantes na cidade. Esses encontros são muito bons porque os nossos empreendedores têm oportunidade de conhecer programas do governo federal, onde eles vão poder acessar crédito, onde eles vão poder desenvolver ainda mais os seus negócios. 99% das empresas abertas na Baixada Santista são constituídas por MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, é a mola propulsora. Se a gente tirar essas empresas da economia local, a economia não se sustenta. Então, atualmente, hoje, o empreendedorismo é a mola propulsora de desenvolvimento regional. Muitas vezes ele não sabe que o Ministério favorece ele com a redução das suas dívidas, ou facilita essa renegociação, a possibilidade dele tirar empréstimos a juros subsidiados. O ministro tem brigado muito com isso. A Arena Empreenda Mais foi uma realização do Grupo Tati. Nós vamos levar esse evento para todo o interior do estado de São Paulo através do Grupo Tati. Então nós vamos para São José do Rio Preto, vamos para Campinas, vamos para Presidente Prudente, Araçatuba, vamos fazer Ribeirão Preto, vamos fazer um tour bem bacana, levando o empreendedorismo e a discussão de um meio que mais gera emprego, onde tem mais trabalho, né? Que hoje o brasileiro é empreendedor, né? Depois da Covid teve uma mudança no mundo e o brasileiro se adaptou muito bem a isso. E hoje o intuito desse encontro é trazer para esse público vários créditos. Tem muito crédito do governo federal para que as pessoas possam ampliar os seus negócios. O programa tá incrível, cá pra nós, não tá não, gente? Tá maravilhoso, mas você deve estar se perguntando, e a Copa Porto? Cadê os jogos da rodada? Quero ver os craques. Toma aí, ó, na tela, na cara. Hora de atualizarmos as rodadas da Copa Porto 2025. Mas 3 jogos foram realizados na segunda-feira. A Movecta venceu a Dínamo por 6-1. A Bandeirantes da Equimar também não teve muita sorte e foi derrotada pela Coopertrans com placar de 5-2. Fechando a noite, a equipe da Indaiá Logística venceu a GBM por 6-2. Na sequência, a TecTeag ganhou da Transtec World por 3-2. E no último jogo da quarta-feira, a equipe da TES e a Autoridade Portuária empataram com 5 gols para cada lado. A próxima rodada acontece na segunda-feira, às 19 horas, abrindo jogos, a Deep Logística enfrenta a equipe da Paulista Terminais. Na sequência, e fechando a rodada, a Brasil Cold Storage encara o Grupo Bravante. Todos os confrontos serão realizados no campo do Clube Portuários, a entrada é franca e o acesso é realizado pela Avenida Francisco Manuel, junto ao número 401, no bairro Jabaquara, em Santos. Viu só cada jogão, né? Vale lembrar que a Copa Porto vai até julho e a gente está acompanhando tudo por aqui. Agora, falando em eventos, temos aqui também o início das inscrições para o Porto Hack Santos 2025. É um programa onde ele traz os talentos de formação acadêmica, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado para o segmento portuário nacional. A 5ª edição do maior hackathon do setor portuário brasileiro está chegando, hein? Você não pode ficar de fora, porque com o tema Porto Universidade, o Porto Hack Santos pretende conectar talentos acadêmicos, desde calouros até doutorandos, ao ecossistema portuário nacional, promovendo inovação, aprendizado e visibilidade profissional no maior porto da América Latina. Organizado pela Abitra, em parceria com o Instituto Amigu, o evento será realizado em formato híbrido, ou seja, com etapas online entre 15 e 21 de setembro e a grande final presencial no dia 13 de outubro, no auditório do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos. Dessa vez, a maratona traz a novidade. As 2 primeiras etapas online serão abertas para um número ilimitado de equipes, formadas por até 5 integrantes, com 50% de mulheres, promovendo diversidade e inclusão em tecnologia e logística. As equipes contarão com a mentoria de profissionais especializados no conhecimento do sistema e das áreas de TI e marketing.
Aí na etapa final, os 10 times mais bem classificados apresentarão seus projetos a empresas convidadas e especialistas do setor, sendo avaliados por um júri técnico. Pensa! Durante toda a jornada de 65 horas, os participantes terão acesso a dados simulados, APIs e modelos do Port Community System e aproveitarão os recursos da inteligência artificial generativa para exercitar seus talentos e criatividade na criação de soluções inovadoras. É uma pena, infelizmente chegamos ao final do nosso programa Porto e Baixada, mas eu tenho certeza que o Martim Afonso e o João Ramalho ficarem muito orgulhosos do nosso programa de hoje, né? Espero que você tenha gostado, te espero final de semana que vem com muito mais Porto e Baixada. Até! Porto e Baixada. Oferecimento. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto. A força que movimenta. Engext Engenharia. Comissionamento industrial e inspeções. E Eldorado Brasil. Uma empresa eficiente e sustentável.